Olá, bem-vindos a mais o nosso vídeo aqui no dia de hoje. Aqui bastante frio, a gente está se aquecendo aqui com foguinho, né? Para conseguir resistir ao inverno aqui que está bem rigoroso nos últimos dias. Entre no nosso grupo Perguntas Oficial Luciano César, que tem 6.900 pessoas, dá uma olhadinha e você vai deixar sua pergunta ali, a gente vai responder a continuação. Nós paramos na 654, vamos agora para a pergunta... Pergunta 655, da Sandro da Silva Botelho. Boa tarde, Luciano, que Deus possa iluminar a sua vida. A minha pergunta é, o que tem reservado de punição para o presidente do Congresso e se vai haver uma transformação nessa política nefasta que o Brasil tem? É evidente que eles vão ser punidos todos, vão ser levados a julgamento e como a gente está num regime de G, né, estamos em G no Brasil, né, estamos um sistema que é diferenciado, né? E eles, a pena máxima ela existe quando o país está em G. Então, a gente está nesse estado de G atualmente, e que é velado, né, GLO e tudo mais. Então a punição será rigorosa para todos eles, não tenham dúvida disso, não tem dúvida que isso acontecerá. Não é no momento que a gente quer, é quando tiver que acontecer, vamos aguardar que a gente vai ver tudo isso acontecer em breves tempos aí, tá? Mas certamente haverá uma transformação nessa política nefasta do Brasil de maneira como nunca se viu, e não será uma transformação paliativa. O pessoal diz, vão tirar um daqui, vão botar um ali, vão tirar o presidente de um lugar, vão botar outro. Não, é radical. Nós vamos ter uma política totalmente renovada no Brasil. Vocês verão quantas coisas aconteceram. Na verdade, não vai ter nem mais esse sistema, né, de 600 parlamentares, deputados, senadores, tudo vai cair, não vai ter mais essas coisas aí. Só que não é para agora, é para talvez daqui um certo tempo, depois que houver as escolhas, né? Mais uma pergunta, no Max Guimarães, 656. Luciano, boa tarde, gratidão pelos serviços prestados a todos nós. Durante tantos anos e diariamente eu já fiz essa pergunta, mas considerando a não alteração dos acontecimentos, no sentido aqui tratado, volto a fazê-lo. Você acredita na possibilidade de insolvência em nosso país? A insolvência, sim, é somente da corporação e não da República Restaurada. Então, o que a gente sabe que a corporação do Brasil, a corporação é esse sistema desse atual governo de mentirinha que está aí, né? Isso sim vai causar uma insolvência tremenda, só que as bênçãos que virão, elas vão cobrir tudo isso de uma maneira imediata e instantânea. Então não precisa você se preocupar que o Brasil não vai conseguir pagar suas contas e tal. Ele vai conseguir, só que vai ter momentos aí que vão ser bem drásticos aí e a economia vai entrar num cataclisma de certa maneira, em alguns pontos, outros não, né? Aqueles que são comandados pela cabo escura serão retirados e aqueles que estão trabalhando para a aliança permanecerão e terão o dobro de força. Eu vou responder de uma maneira superficial, para não me delongar muito, porque eu gostaria muito de chegar até o final das perguntas. E eu já estou assim um pouco atrasado, a pergunta já está nas 700 e tanto, eu estou nas 650 ainda, né? Eu deixei acumular bastante aqui, vocês me perdoem, a minha não entrada no grupo tanto, né? Pergunta 657, Betty Faia. Por que alguns países estão retirando suas reservas de ouro dos Estados Unidos? Assim é a notícia. Ou ao invés disso é o ouro que está sendo distribuído, né? O Gesara, e a notícia está distorcida. Eu não tenho conhecimento, Betty Faia, dessa parte que estão retirando o ouro dos Estados Unidos. O que eu sei, né, eu sempre falo o que eu sei, não vou inventar nada aqui, aquilo que tem passado. Que os Estados Unidos ele foi como um tutor, um guardião das barras de ouro que vieram do Vaticano, que foram retiradas da escuridão e foram guardadas no Fort Knox, e lá estão depositadas e serão repatriadas aos seus devidos países, né? E essa repatriação, ou seja, é o ouro que pertencia a esses próprios países, ele vai ser repatriado, trazido de volta e provavelmente é isso que está acontecendo. Sim, faz tudo parte desse processo das bênçãos mundiais que virão, né? Então é mais provável que seja a sua segunda opção, que está sendo não distribuído, mas repatriado para todos os países que tinham propriedade desse ouro, tá? Porque pelas bênçãos que virão, é necessário que todos os países tenham lastro em ouro, tá? Mara Moreno, 658. Luciano, tem como entrar numa ação judicial contra quem foi prejudicado e ter tomado, né, duas daquelas coisinhas lá e ficar
a sua saúde é acabada, né? Sim, Mara Moreno, tem como entrar, você pode entrar nos Advogados pela Vida ou algo assim, né? Grupo de advogados, tem até no Telegram esse grupo, e eles estão fazendo ações conjuntas contra essas empresas, contra os patrões que obrigaram. E os patrões que obrigaram os seus funcionários a cantar a bendita musiquinha, né, da caneta azul, né, esses patrões serão severamente indenizados, eles terão que ser pagadores de somas altíssimas para os seus funcionários que agora vão entrar na justiça. Nos Estados Unidos está acontecendo isso já de maneira muito constante, né? Grupos de pessoas se unem e contratam uma empresa de advogados e elas entram em cima da empresa que obrigou e exigindo somas milionárias e as empresas todas perdem, né? Elas têm que pagar, porque elas não deveriam ter feito isso. Isso aí é totalmente ilegal. Então sim, Mara, tu pode entrar. Mas não faça sozinho, né? Você tem que se unir a mais pessoas, não adianta você fazer isso, você tem que se unir ao grupo dos advogados aqui. Enfim, tem grupos que fazem isso, eu não sei quem é esse grupo, né? Mas existem, você procura no Telegram, grupo de advogados pela vida, médicos pela vida, alguma coisa assim, tá? 659, Luciano, do Roberto Wellington Barreto, tem como processar a empresa quem tomou, é a mesma pergunta da Mara Moreno, né? Fez uma pergunta assim, casualmente, em sequência, tem como processar a empresa da VA, quem tomou as 3 horas? Sim, eu acho que pode ser, e nos Estados Unidos estão entrando ações milionárias contra essas empresas. Aliás, multas assim milionárias, bilionárias estão falindo as empresas com tantos processos que estão entrando em cima disso aí. Sim, tem que fazer isso, é possível, só não sei como. Aí você tem que entrar em contato com o Advogados pela Vida ou advogados, alguma coisa assim, do Telegram, né? Grupo de advogados no Telegram, eles vão te ensinar melhor. A resposta à pergunta 660, Renato Jacobs. Conheço várias pessoas que estão sempre pedindo a Deus para ir embora desse mundo. O que acontecerá com eles querendo partir, sendo que o Senhor lhes deu a vida? Renato, é uma questão de difícil resposta, né? Nós não temos o direito de pedir para sermos retirados aqui. A gente veio assumir um compromisso, assumir um contrato kármico, um contrato de alma, e a gente tem que ficar aqui. O fato de essas pessoas estarem querendo sair porque elas são fracas, né? E como a gente já falou, quem permanecer aqui serão os fortes apenas, não é os mimimi, os nhenhenhê, chororô, né? E também não adianta a pessoa dizer, eu não tenho mais nenhuma expectativa, eu quero sair desse mundo para o trem que eu quero descer, né? Isso não é possível e mostra a fraqueza da pessoa. Perante Deus isso é uma falta muito grave, muito grave. Nós temos que dar a volta, mostrar resiliência, erguer a cabeça e dizer, eu estou uma dificuldade, mas eu vou superar, eu acredito em fé nas palavras de Deus e nós venceremos, tá? Então, muito triste isso, tem que imediatamente, é falta de fé, é falta de tudo aqui, né? É um absurdo isso. Hugo, 661. Por que casar uma segunda vez é considerado adultério? Por que seria errado casar uma segunda vez? Não é errado não, Hugo, não é errado, né? É o seguinte, a Cabe Escura, ela distorceu todos os ensinamentos da Bíblia e do Evangelho. Tem pouca coisa. Falam que até o Evangelho e a Bíblia foram adulterados de 30% a 40% nas palavras. Então, o que Jesus falou naquele momento, né, não separe que Deus juntou, seria de almas gêmeas, almas companheiras, que não são o nosso caso aqui, né? Almas companheiras jamais vão se separar porque elas são criadas na mesma centelha divina e percorrem mundos afins e depois se encontram em algum momento, mas não é normalmente o caso de casamentos kármicos que nós temos aqui, né? Esses são almas companheiras apenas, não almas chamas gêmeas. Então sim, nós temos resgates com muitas pessoas, que muitas vezes a gente tem um tempo para resgate com aquela pessoa, depois esse tempo termina e a gente acaba não conseguindo mais haver sintonia vibratória com essa pessoa e acaba procurando algo que nos é afim, né? Isso é muito comum acontecer. Então isso é mais um dos falsos ensinamentos que foi passado na igreja, tá? Não é errado não, se a pessoa de fato quer. Agora, se são causas pessoais, se a pessoa é uma pessoa capageste, que está fazendo isso por leviandade, aí já são outros casos, né? Cada caso é um caso.
Também está apagando fogo aqui. Larissa Cardoso, 662. Luciano, estava agora olhando para o céu estrelado e lindo, pois moro na Zona Sul. Eu já ouvi você falando que a NASA é uma farsa, e aí me veio uma dúvida. As estrelas que existem são somente essas que a gente vê durante a noite ou tem outras como a NASA afirma? Larissa, isso é uma questão difícil de responder assim em poucas palavras. Eu não posso me deter muito aqui, porque isso aqui eu precisaria fazer um vídeo inteiro com fotos, então eu não vou conseguir explicar, e se eu explicar pela metade vai ficar pior a emenda que o soneto, né? Mas o que eu sei das informações que eu tenho é que estrelas não são estrelas como a gente vê, né? Que em um mundo habitado, lá não sei aonde, aquela estrela Sirius, a estrela Alfa Centauro, a estrela polar, não é? São pontos, apenas são sonoluminescências. Mas é um assunto bem difícil de explicar, e eu peço até que, se você quiser estudar melhor, eu recomendo o Rafael Hungria, que ele explica muito bem sobre isso, e eu concordo com tudo que ele fala nesse ponto, né? Tem coisas que até a gente não fala um pouco uma linguagem diferente, né? Mas essa parte das estrelas ele explica muito bem que, na verdade, são pontos, são sonoluminescências, não são mundos habitados. Até porque, se você pegar um telescópio potente e focar uma estrela, né? Eu faço esse desafio, quem tiver uma luneta poderosa, né? Foca uma estrela qualquer no céu e começa a ampliar. Vai chegar um ponto que você vai ver como se fosse uma água pulsante, uma sonoluminescência, uma água que pulsa, como na piscina quando joga uma pedra, né? A gente vê a água fazendo esse movimento. Essas são as estrelas que a gente vê no céu, não é o mundo ali. E isso está pertinho, elas estão pertinhas, elas estão na nossa cúpula, que não existe isso de espaço sideral, a estrela está a milhões de anos-luz. Ali não tem nada, é uma sonoluminescência, é um representante da nossa alma, digamos, uma centelha da nossa própria alma. Mas é uma história muito comprida e eu prefiro nem falar aqui para não gerar polêmica, né? Estudem mais a respeito e vocês saberão. Mas eu posso garantir com 100% de certeza, estrelas não são mundos distantes, habitados ou inabitados. Isso aí é uma grande falácia, né? Não existe isso. O que existe, os mundos habitados, eles estão ao nosso lado aqui, né? Esses que estão ali, né? Então essas estrelas que a gente vê, Sirius, Alfa e tal, né? Andrômeda, eles estão tudo ao nosso lado aqui, né? Lá é só um representante, é só um ponto, é como se fosse um espelho, né? Não tem nada de mundos habitados lá, não existe mundos habitados assim nessa cúpula que a gente vê. Ali não tem nada, são só apenas pontos de referência, tá? Mas é um longo assunto, eu prefiro não falar sobre isso. Até porque eu também não vou conseguir explicar sem fotos aqui, né? Bom, Cláudia 663, ela diz assim: sobre os 13 dias de escuridão, qual a sua opinião? Vai acontecer em breve? Precisaremos reforçar as trancas da nossa casa devido ao que acontece nesse período? Cláudia, eu não sei se vai ter 13 dias de escuridão, sabe? Eu às vezes até penso que seria escuridão da internet. Seria a queda da nossa internet aqui, que é mais provável que aconteça isso. A gente ficar sem WhatsApp, sem YouTube, né, sem essas... é mais provável que seja isso. Eu acho que escuridão total, isso aí, pelo menos eu não tenho muita noção disso. Acredito que não vai ser assim, não. Né? Vai ser dias de troca do sistema antigo para um sistema novo. Então não se preocupe, não precisa reforçar a tranca, né? Agora, sim, estão havendo saques e coisas, assaltos a casa, isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então é bom você ter uma boa tranca, uma boa segurança na sua casa. Eu recomendo, né? Quem puder ter todos os dispositivos possíveis de segurança, eu recomendo muito isso, né? Possível colocar trancas externas e, enfim, mais que puder, porque no momento que, quando começar a faltar algum tipo de alimento ou como está acontecendo aqui no Sul, estão havendo saques nas casas, residências, estão sim, tá? Então isso sim é muito bom. Vamos lá então, da Larissa Cardoso, 664. Luciano, qual o mistério por trás dos espelhos? São portas para outra dimensão ou apenas mais uma invenção dos seres humanos? Eles falam que o espelho é um portal, né? Mas eu
não confesso que eu não sei muito dessa parte mística, assim, de fenômenos de magia, coisa, eu não mexo muito com essas coisas. Mas os espelhos sempre é bom ter cuidado, não ter espelhos quebrados, né? Não é recomendado ter espelhos próximos da cama, não é? O Feng Shui não aceita espelhos próximos da cama. Esses espelhos podem ser no closet, no banheiro, no corredor, mas no quarto não é recomendado ter espelhos grandes, né? Isso que o Feng Shui que fala isso, né? Agora, o fato de ser portal, eu não sei, tem gente que fala, mas no terreno mais místico, né? Mas eu não é muito a minha área, assim, prefiro não falar muito sobre isso, tá? E tem muitas coisas que foram colocadas pelos escuros justamente para confundir o ser humano, né? Para deixar a gente um pouco perturbado aqui. Vou botar um arzinho aqui no fogo, que tá morrendo fogo aqui, já começando a esfriar um pouquinho. Bom, eu vou continuar mais um aqui para vocês, a última pergunta então. 665 da Mag. Luciano, você sabe por que os bancos estão enviando mensagens sobre redução de limites em cartões? Devemos nos preocupar? Não se preocupe por bancos, não. Eles não vão fazer nada. Os bancos, a princípio, continuam tudo na normalidade. Você não vai perder sua conta, não vai acontecer nada, não. Fique tranquilo, tá? Pergunta 666, da Mag. Na volta dos que não foram, a lista daqueles que vão voltar, né? Alguns eram sabiamente usuários de pozinho, né? Foram resgatados e curados dessa situação? Tem, por exemplo... Tem uns cantores nacionais aí que parece que partiram e estão falando que eles vão voltar, mas são poucos, né? A maioria eram pessoas do bem que foram deturpados pela mídia. E que a mídia fez enfim, denegriu o nome deles ao máximo justamente para que eles se decepcionassem e tal. Então eu não sei responder isso, mas certamente se eles foram resgatados pela aliança e levados para um local de proteção à testemunha, eles certamente fizeram alguma limpeza espiritual e alguma, a retirada dessas substâncias aí, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu também não sei, cada caso é um caso aí, né? A gente vê mais uma última aqui, 667, que eu vou responder no próximo vídeo aí, tá? Então, bom, eu quero que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixa o seu like aí, é muito importante você estar conosco. Escreva no Perguntas, grupo Perguntas e Respostas, e acompanhe nossas lives, acompanhe nossos grupos. Temos 4 grupos no Telegram, assistam aí, se inscrevam em todos eles e mais nas redes sociais, tá? Quero passar para vocês meu sentimento de tranquilidade, de confiança. Tudo vai dar certo, acredite, a gente está chegando muito perto da vitória final, tá? Um beijo a todos, amo vocês, compartilhe aí, deixe seu comentário que é muito importante para o nosso canal. Deus no comando, a luz venceu!